Vem do alto uma voz ressoando, ecoando em poder e amor. É o anúncio da vida eterna, a esperança no Salvador. Levanta-te, igreja, é tempo de falar. O mundo em trevas precisa escutar a mensagem do reino, a luz do perdão. Jesus Cristo é vida, salvação. Não calaremos, não temeremos. Somos chamados a proclamar com clareza e poder, com fé e verdade. Vamos o mundo impactar. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com os que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. O amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Querigma, vamos proclamar a palavra viva que veio nos salvar. Querigma, não vamos parar até que o mundo inteiro venha escutar. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta a Timóteo capítulo 3, versículo 12. Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos meditar em um dos capítulos mais solenes e proféticos das Escrituras, a segunda carta escrita por Paulo a Timóteo capítulo 3. Esta porção da carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo nos adverte sobre os últimos dias, tempos difíceis, de corrupção moral, engano espiritual e rejeição da verdade. Contudo, essa não é uma mensagem de medo, é uma convocação à firmeza, à santidade, à perseverança na palavra de Deus. Paulo ensina que, mesmo em meio à apostasia e perseguição, há um caminho seguro: permanecer na verdade revelada nas Escrituras, as quais são inspiradas por Deus e poderosas para transformar vidas. Essa mensagem é especialmente necessária para os nossos dias.
Vamos juntos mergulhar nesse texto poderoso e extrair lições que nos manterão firmes, puros e fiéis até o fim. O tema da mensagem de hoje é firmeza na verdade em tempos difíceis. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. Tempos trabalhosos e homens corrompidos, versículos 1 a 5. Paulo começa dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E então ele descreve uma lista impressionante de comportamentos que caracterizariam a humanidade: egoísmo, amor ao dinheiro, arrogância, desobediência aos pais, impiedade, falta de afeto natural, traições, calúnias, orgulho, e até mesmo uma religiosidade superficial, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estamos vivendo esses dias. A decadência moral da sociedade está diante dos nossos olhos. Muitos vivem uma fé sem compromisso, uma religião sem transformação. Precisamos discernir os tempos e fugir de tais influências. 2. Falsos mestres e almas manipuladas, versículos 6 a 9. Paulo alerta contra pessoas que se infiltram nas casas, dominando os fracos espiritualmente e levando-os ao erro. Ele cita Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, como exemplos de pessoas que se opõem à verdade, com mente corrompida. Hoje, muitos falsos ensinadores usam até mesmo as redes sociais para enganar os incautos. Por isso, precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados. Examine os frutos, e nunca troque o evangelho puro por mensagens vazias de verdade. 3. A firmeza de Paulo como exemplo, versículos 10 a 12. Paulo convida Timóteo a lembrar de seu testemunho, sua doutrina, modo de viver, propósito, fé, paciência, amor e perseverança, mesmo diante de perseguições e sofrimentos. E então ele declara: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ser cristão verdadeiro custa caro. Não devemos nos iludir: quem deseja viver para Deus enfrentará resistência. Mas o exemplo dos que nos precederam nos anima a seguir adiante com coragem. 4. A permanência nas Escrituras, versículos 13 a 17. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância. Desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E finaliza dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. A única forma de resistirmos aos dias maus é sendo enraizados na palavra. Ler a Bíblia, meditar, obedecer e ensinar é nossa proteção contra o erro e nosso alimento espiritual. Aplicações práticas do dia a dia. Mantenha discernimento espiritual. Não aceite qualquer mensagem como verdade, analise à luz da Bíblia. Cultive uma vida de santidade real, e não de aparência. Busque o fruto do Espírito, não apenas dons. Tenha firmeza na palavra. Leia a Bíblia todos os dias, memorize versículos, e ensine seus filhos. Aceite que o verdadeiro cristão será confrontado pela cultura. Não se conforme com este século. Valorize o legado espiritual. Como Timóteo, aprenda com os exemplos de fé que o cercam. Queridos, a segunda carta escrita por Paulo a Timóteo capítulo 3 nos alerta que os últimos dias seriam marcados pela frieza espiritual e pela corrupção moral. Mas também nos ensina que o caminho da firmeza na verdade está na fidelidade à palavra de Deus. A Bíblia é nossa arma, nosso alimento, nosso escudo. Se permanecermos firmes no que aprendemos, se andarmos como Paulo andou, e se guardarmos o Evangelho com fé e coragem, resistiremos aos enganos dos tempos e chegaremos até o fim como servos aprovados. Muito obrigado por estar conosco até o fim desta mensagem. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração e fortaleça sua caminhada com Deus. Se esta palavra falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Querigma Bíblico, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de ânimo e direção espiritual. Ative o sininho para não perder nenhuma publicação. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tua palavra, que é viva, poderosa e atual. Em meio aos dias difíceis, dá-nos discernimento, coragem e firmeza para permanecer na verdade. Livra-nos dos enganos deste tempo e guarda o nosso coração contra as armadilhas do pecado.
Ajuda-nos a viver uma fé autêntica, e a ser exemplo em palavras, atitudes e santidade. Fortalece os teus filhos que estão enfrentando perseguições, dúvidas ou fraquezas. E dá-nos, ó Deus, paixão renovada pelas Sagradas Escrituras, para que sejamos homens e mulheres de Deus, perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém.